A jovem heroína salva a criança abandonada na estação. Mas um segredo familiar aparece. No coração de uma cidade cinzenta, arruinada pela desilusão, Clara caminhava apressada sob a chuva. A água escorria por seu rosto, misturando-se com as lágrimas de quem se sentia sozinha em um lugar tão vazio. As poças refletem um mundo de cores apagadas, mas a vida continua, mesmo quando tudo parece perdido. E naquele dia, enquanto o vento soprava, arrastando folhas secas e sonhos não realizados, Clara tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ao invés de seguir pelo caminho habitual até a escola, ela cortou pela velha estação de trem, um local esquecido. Agora só restava o o do passado. Os trens não passavam mais por ali, mas Clara sempre. Sentia que havia uma mágica naquele lugar, apesar do abandono. Ao entrar, o barulho da água pingando no chão de concreto e o cheiro de ferrugem tomaram conta dos seus sentidos. E foi então que ela o viu, um menino encolhido em um canto, a cabeça baixa, como se o mundo ao redor fosse muito cruel para ele. O coração de Clara apertou. Sem hesitar, ela se aproximou. Oi, tudo bem? Sua voz era baixa e suave, quase um sussurro na multidão de coisas que ninguém mais podia ouvir. O menino, com olhos grandes e assustados, levantou a cabeça. O olhar dele estava perdido, repleto de medo e uma fragilidade que a fazia arrepiar. Ele não estava apenas sozinho, ele estava assustado. Clara sentiu algo se agitar dentro dela, um instinto protetor que sempre estivera ali, mas que nunca tivera a chance de se manifestar. Você está perdido? Perguntou ela, aproximando-se ainda mais. Ele balançou a cabeça, um gesto quase imperceptível. Sem saber ao certo o que fazer, Clara começou a falar sobre histórias de coragem, de como juntos poderiam encontrar um caminho. Mas logo a sensação de que havia algo mais naquele menino a envolveu. Era como se sombras do passado cercassem aquele pequeno corpo. Ele não era apenas uma criança. Havia segredos ali, mistérios que Clara mal conseguia enxergar. Ao olhar mais de perto, Clara notou as marcas em seu pulso, sinais de algo que ela preferiria não imaginar. De repente, a memória de sua mãe, uma defensora incansável dos menores abandonados, invadiu sua mente. Como se um filme começasse a rodar com cenas de sua infância. Ela viu sua mãe chefiando campanhas, lutando contra injustiças, separando crianças de suas dores. Mas o que mais se destacou foi a maneira como sua mãe havia sempre falado sobre as sombras do mundo e o tráfego insano que ocorria em lugares como aquela estação. A tensão aumentava enquanto Clara tentava juntar as peças. O que estava acontecendo ali? O que aquele garoto tinha a ver com tudo? Ela sentiu um nó na garganta ao perceber que a linha entre a bondade e a escuridão estava se tornando cada vez mais tênue. De repente, um passo decidido ecoou na estação. Um homem surgia da penumbra com um olhar ameaçador. Seus olhos cravados no menino, Clara soube naquele momento que o tempo estava se esgotando. Ela deveria fazer algo. Mas o quê? E a memória de sua mãe? Seria ela um símbolo de esperança ou uma ligação obscura? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara sentiu o silêncio tenso da estação se intensificar ao perceber a aproximação do homem. Seu coração disparou. Cada batida parecia ecoar como um tambor em seus ouvidos. O garoto ainda estava encolhido. Sua expressão estava congelada entre o medo e a esperança. Mas Clara sabia que não podia deixá-lo sozinho. Ela precisava agir. Vá! Gritou Clara, sua voz penetrando a atmosfera como um grito de alerta. O menino a olhou, os olhos maiores do que nunca. Corra! E antes que pudesse pensar duas vezes, ele levantou e disparou na direção oposta. Mas o homem não hesitou. Com um movimento ágil, ele se lançou atrás da criança. Sua sombra cobria o chão como um presságio de algo terrível. Clara sentiu um frio no estômago, a sensação de que tudo poderia ser interrompido antes de começar. O que aquele homem queria? Por que estava tão determinado em alcançar o menino? Pare! Clara gritou, correndo na direção deles. Mas suas palavras pareciam se perder na imensidão da estação. O ar estava pesado, mal conseguia respirar. E quando ela chegou à entrada, presenciou a cena que tornaria tudo muito mais confuso. O homem havia puxado o menino para perto, mas não o estava agredindo. No lugar disso, ele o segurava com um cuidado inesperado. Você não deveria estar aqui, João. O homem parecia angustiado. Clara parou, confusa. João? O menino se chamava João? Um turbilhão de emoções a invadiu. Por que aquele homem parecia se importar? E quando olhou mais de perto, notou a semelhança entre eles. Cabelos castanhos, olhos grandes e escuros. Será que eles eram parentes? O que significava isso? Quem é você? Clara interpelou, sentindo a voz tremular. O que está acontecendo? O homem olhou para ela, um misto de alívio e pânico estampado em seu rosto. Eu sou o tio dele. Ele estava perdido. Eu estou aqui para levá-lo para casa. Clara se lembrou das marcas no pulso de João. Para casa? Onde é essa casa? Você está mentindo. Ele estava sozinho. Ele nunca deveria ter saído. A família estava preocupada. O homem parecia quase descontrolado. Você não entende. Não pode deixar que ele se aproxime de pessoas erradas. Uma neblina de desconfiança envolveu Clara. Quem eram essas pessoas erradas? O que esse homem realmente queria? Foi então que, num momento de desespero, ela tomou uma decisão impulsiva. João, vem comigo! Gritou, puxando o menino pelo braço, afastando-o do homem. A criança hesitou, com os olhos transbordando lágrimas. O homem estendeu a mão, mas Clara estava decidida. Pelo que você está lutando? O que realmente está acontecendo? Antes que o homem pudesse responder, uma figura surgiu do fundo da estação. Era uma mulher, de cabelo curto e um olhar intenso. Quando Clara viu, a sensação de alarme cresceu. Ela parecia familiar. Clara! A mulher gritou, e nesse instante tudo mudou. A voz era a mesma que ecoava em sua memória, a mesma que uma vez lhe contou sobre a importância de ajudar os outros e de estar alerta. Você, o que está fazendo aqui? Clara respondeu sem pensar, sentindo o mundo ao seu redor desabar. A mulher olhou para o menino, depois para o homem. João precisa voltar para casa, Clara. Você não sabe o que está em jogo. Eles estão vindo. Quem está vindo? Clara queria gritar, mas as palavras morreram em sua garganta.
O espaço parecia encolher, um peso insuportável tomando conta de tudo. A mulher se aproximou. Suas mãos tremiam. A verdade é mais sombria do que você imagina. Seu passado é mais complexo do que você pensa. E com isso, a tensão que construíram começava a estourar como um balão prestes a se romper. Clara não sabia em quem confiar. E naquela fração de segundo, entre o medo e a necessidade de proteger João, tudo desmoronou. O que era realmente este segredo familiar que agora estava emergindo? E qual era o verdadeiro papel de sua mãe nesse jogo obscuro? Clara sentiu um nó na garganta e, ao olhar nos olhos do menino, percebeu o quão longe poderiam ir em busca da verdade e do perigo que se poderia desencadear. Clara ficou paralisada, olhando para a mulher que clamava seu nome. Uma parte dela queria correr e se esconder, mas outra parte sabia que precisava enfrentar o que quer que estivesse se desenrolando. O que você sabe sobre mim? Quem é você? A tensão na sua voz era palpável, um fio prestes a se romper. A mulher, que parecia tão familiar, não tirava os olhos de João. Ele precisa voltar, Clara. Eles não hesitarão em levá-lo de novo. Seus olhos estavam arregalados e Clara podia sentir a urgência em cada palavra. Mas e o homem? Ele era o tio de João ou estava apenas se passando por isso? Quem são eles? Clara questionou, tentando buscar clareza em meio ao caos. Uma pergunta sem resposta pairava no ar. E ela sentia como se estivesse prestes a descobrir um segredo muito maior do que imaginava. Os caçadores, eles capturam crianças. A mulher hesitou, mas seu olhar fixo em Clara foi intenso. As crianças como você, como a sua mãe, estão atrás dele porque ele é especial. Especial? O coração de Clara disparou. A revelação a deixou intrigada e aterrorizada. O que poderiam querer de João? Você não está entendendo. João não é apenas um menino perdido. As palavras da mulher ecoaram na mente de Clara, mas antes que ela pudesse processá-las, gritos ensurdecedores romperam o silêncio da estação. Membros de uma gangue tão falados em sua cidade irromperam pelo lado oposto, com rostos cobertos e olhares frios. Uma sensação de pânico a envolveu. A realidade que conhecia estava se desdobrando rapidamente em um pesadelo. Vá, corre! Clara esbravejou, mandando João para longe, enquanto puxava a mulher para perto. O homem, pensando em seu próprio instinto de proteger, tentou encobrir João, mas Clara podia sentir a maré mudando. Os gangsters avançaram, os rostos mascarados se moviam como sombras em um filme de terror. Clara nunca viu tanta maldade reunida. Ela ficou em choque, mas também sentiu uma centelha de coragem. Não, ele não vai com vocês, gritou, com uma força que não sabia que possuía. Silêncio, menina! Um dos homens, mais alto e mais agressivo, apontou um dedo em direção a Clara. Se você não sair do caminho, vai se arrepender. Então, em um giro que ninguém esperava, a mulher desferiu um soco no homem que estava mais perto, como se tudo estivesse ensaiado. Vamos, Clara! Gritou, puxando-a. Em meio à luta, os olhos de João estavam arrasados, perdidos entre o medo e a confusão total. Clara percebeu que a mulher não era apenas uma ajudante, mas que tinha um propósito muito maior. O que você está escondendo? Indagou, enquanto corriam. Por que você sabe tanto sobre nós? A mulher lançou um olhar rápido para Clara. É porque eu sou
Sua irmã! A revelação pairou no ar e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Daquela mulher, a estranha que parecia conhecê-la tão bem, era sua irmã? Como isso era possível? E por que nunca soubera? O que mais sua mãe tinha escondido? O que mais estava em jogo? Enquanto os homens se espalhavam, ansiosos por capturar João, Clara percebeu que precisava decidir: seguir sua irmã e descobrir a verdade sobre suas origens, ou proteger João e arriscar tudo. A adrenalina fervia e o tempo parecia correr contra elas. Clara sabia que as respostas que buscava podiam mudar tudo. E, em sua mente, apenas uma pergunta ecoava: quem realmente era? Nesse momento, ela percebeu que a luta estava apenas começando. E decidir o que fazer seria o primeiro passo rumo a algo maior do que poderia imaginar. Clara ficou paralisada, olhando para a mulher que clamava seu nome. O desespero estava estampado em seu rosto. O que você sabe sobre mim? Quem é você? A tensão na sua voz era palpável, um fio prestes a se romper. A mulher te parecia tão familiar, não tirava os olhos de João. Ele precisa voltar, Clara. Eles não hesitarão em levá-lo de novo. Seus olhos estavam arregalados e Clara podia sentir a urgência em cada palavra. Mas e o homem? Ele era o tio de João ou apenas um? Usurpador! Quem são eles? Clara questionou, tentando buscar clareza, mas a confusão só crescia. Antes que pudesse obter respostas, um som ensurdecedor rompeu o ar, como um tiro no silêncio tenso. Um estrondo vindo do fundo da estação fez o chão tremer sob seus pés. O alvoroço tomou conta do lugar. Clara viu luzes brilhantes e ouviu vozes autoritárias gritando, ecoando por toda a estrutura decadente da estação. Para baixo! Para baixo! O pânico se espalhou entre os poucos passageiros que ainda estavam ali. Clara, precisamos sair agora! Gritou a mulher, puxando-a pelo braço, enquanto os homens mascarados da gangue se espalhavam e começavam a cercá-los. Mas foi então que Clara notou algo horrendo. Da escuridão surgiu uma figura. Era uma mulher mais velha, seu rosto parcialmente coberto, a mesma figura inquietante que havia aparecido em seus pesadelos. E Clara a reconheceu. Era sua mãe. Não! Clara gritou, seus olhos se arregalando. Como você está aqui? Sua mente estava em chamas. Onde esteve todo esse tempo? O que estava realmente acontecendo? A mulher a fitou, os olhos cheios de um misto de tristeza e determinação. Clara, você não pode saber a verdade ainda. Não aqui. A voz dela tremulava, mas tinha um peso que Clara não conseguia ignorar. E João estava ali, vendo tudo. O olhar dele se alternando entre confusão e pânico. A mãe se virou para a mulher que alegara ser sua irmã. Você não deveria estar com ela, Sofia. Ela quase gritou, uma mágoa profunda atravessando suas palavras. Sofia hesitou, a expressão no rosto dela se transformando abruptamente. Mãe, eu só estou tentando ajudar. A confusão tomou conta de Clara. O que estava acontecendo? De repente, tudo estava de cabeça para baixo. Não é o que parece, querida. Você está em perigo, assim como João. Ele não deve ficar aqui. A mãe falou com uma urgência quase desesperada. Mas suas palavras soaram estranhas para Clara. Por que ela estava agindo assim? O que havia acontecido entre elas? Enquanto isso, os homens da gangue avançavam e a atmosfera se tornava sufocante. O pânico se espalhou
e a divisão entre Clara e sua família começou a se tornar mais clara. A mulher que dizia ser sua irmã e sua mãe pareciam estar em lados opostos. Eu não confio em você! Clara gritou a Sofia, o desespero e a raiva emaranhados dentro dela. O que você está escondendo? Você é realmente minha irmã? A palavra irmã ecoava, uma revelação estrondosa. Clara, escute! Insistiu a mãe. Não é seguro. Você não entende o que está em jogo. Eles não estão atrás de você, mas de João. Silêncio. A revelação se instalou como um peso. O que isso significava? O olhar de João, cheio de ansiedade, levou Clara a uma nova compreensão. O que João tem de especial? Questionou, o coração batendo forte. Mas não havia tempo para descobrir. Os homens estavam cada vez mais perto, prontos para agir. A mãe e a irmã pareciam estar lutando entre si, divisão cada vez mais evidente em suas expressões. O passado se aglomerava, sugerindo segredos mais profundos do que Clara jamais havia imaginado. Clara, fuja! A mãe gritou, enquanto um dos homens se aproximava, uma arma em punho. Sofia fez um movimento rápido, colocando-se à frente de Clara. Para protegê-la, ou devido a outro motivo? Corações acelerados. O tempo parecia parar. Quem realmente é você? Clara perguntou, incapaz de se controlar. Sua pergunta pairou no ar, cortante e cheia de dor. Um segundo de hesitação. Um olhar entre a mãe e a suposta irmã, antes que uma explosão de sons e gritos ecoasse ao redor. Tudo se despedaçou. E aí a verdade veio como um raio. Clara teve certeza de que algo terrível estava por trás daquelas pessoas. E por trás delas, seus próprios laços familiares poderiam ser muito mais complexos do que imaginava. E enquanto a escuridão parecia engolir tudo, uma pergunta ficou presa em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade? Clara ficou paralisada, olhando para a mulher que clamava seu nome. O desespero estava estampado em seu rosto. O que você sabe sobre mim? Quem é você? A tensão na sua voz era palpável, um fio prestes a se romper. A mulher, que parecia tão familiar, não tirava os olhos de João. Ele precisa voltar, Clara. Eles não hesitarão em levá-lo de novo. Seus olhos estavam arregalados e Clara podia sentir a urgência em cada palavra. Mas e o homem? Ele era o tio de João ou apenas um usurpador? Quem são eles? Clara questionou, tentando buscar clareza, mas a confusão só crescia. Antes que pudesse obter respostas, um som ensurdecedor rompeu o ar, como um tiro no silêncio tenso. Um estrondo vindo do fundo da estação fez o chão tremer sob seus pés. O alvoroço tomou conta do lugar. Clara viu luzes brilhantes e ouviu vozes autoritárias gritando, ecoando por toda a estrutura decadente da estação. Para baixo! Para baixo! O pânico se espalhou entre os poucos passageiros que ainda estavam por ali. Clara, precisamos sair agora! Gritou a mulher, puxando-a pelo braço, enquanto os homens mascarados da gangue se espalhavam e começavam a cercá-los. Mas foi então que Clara notou algo horrendo. Da escuridão surgiu uma figura. Era uma mulher, mais velha, seu rosto parcialmente coberto. A mesma figura inquietante que havia aparecido em seus pesadelos. E Clara a reconheceu. Era sua mãe. Não! Clara gritou, seus olhos se arregalando. Como você está aqui?
Sua mente estava em chamas. Onde esteve todo esse tempo? O que estava realmente acontecendo? A mulher a fitou, os olhos cheios de um misto de tristeza e determinação. Clara, você não pode saber a verdade ainda. Não aqui. A voz dela tremulava, mas tinha um peso que Clara não conseguia ignorar. E João estava ali, vendo tudo, o olhar dele se alternando entre confusão e pânico. A mãe se virou para a mulher que alegara ser sua irmã. Você não deveria estar com ela, Sofia. Ela quase gritou. Uma mágoa profunda atravessando suas palavras. Sofia hesitou, a expressão no rosto dela se transformando abruptamente. Mãe, eu só estou tentando ajudar. A confusão tomou conta de Clara. O que estava acontecendo? De repente, tudo estava de cabeça para baixo. Não é o que parece, querida. Você está em perigo, assim como João. Ele não deve ficar aqui. A mãe falou com uma urgência quase desesperada, mas suas palavras soaram estranhas para Clara. Por que ela estava agindo assim? O que havia acontecido entre elas? Enquanto isso, os homens da gangue avançavam e a atmosfera se tornava sufocante. O pânico se espalhou e a divisão entre Clara e sua família começou a se tornar mais clara. A mulher que dizia ser sua irmã e sua mãe pareciam estar em lados opostos. Eu não confio em você, Clara gritou a Sofia, o desespero e a raiva emaranhados dentro dela. O que você está escondendo? Você é realmente minha irmã? A palavra irmã ecoava, uma revelação estrondosa. Clara, escute, insistiu a mãe. Não é seguro. Você não entende o que está em jogo. Eles não estão atrás de você, mas de João. Silêncio. A revelação se instalou como um peso. O que isso significava? O olhar de João, cheio de ansiedade, levou Clara a uma nova compreensão. O que João tem de especial? Questionou, o coração batendo forte. Mas não havia tempo para descobrir. Os homens estavam cada vez mais perto, prontos para agir. A mãe e a irmã pareciam estar lutando entre si, divisão cada vez mais evidente em suas expressões. O passado se aglomerava, sugerindo segredos mais profundos do que Clara jamais havia imaginado. Clara, fuja! Enquanto um dos homens se aproximava, uma arma em punho. Sofia fez um movimento rápido, colocando-se à frente de Clara. Para protegê-la ou devido a outro motivo? Corações acelerados. O tempo parecia parar. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem armado passou pela figura de Sofia e em um movimento quase mágico ele disparou. O tiro ecoou como um trovão e um pânico gelado tomou conta de Clara. Mas o que ninguém esperava era que a mãe, em um gesto desesperado, se atirou na linha de fogo. O som do impacto foi ensurdecedor. O corpo dela caiu e o mundo de Clara se transformou em um borrão de dor. Não! Ela gritou, correndo até a mãe caída. O tempo parou. O pânico, a confusão, a raiva, tudo se transformava em desespero. Sofia também correu, desolada, e Clara olhou nos olhos da mãe enquanto ela tossia com sangue. Por que você fez isso? Clara chorou, as lágrimas escorrendo. O olhar da mãe estava cheio de dor, mas também de uma profunda determinação. E antes que pudesse dizer mais, um brilho grotesco passou pelo olhar dela. Clara, a verdade, sou mais. A voz da mãe falhou, e em um último suspiro, Clara percebeu que não era apenas uma mãe. Ela era algo muito mais poderoso, um ser
que havia lutado para proteger seus filhos de um mundo que nem eles podiam imaginar. Num instante que parecia durar uma eternidade, Clara ficou em choque, ouvindo aqueles últimos sussurros. O que significava aquilo? O que havia na verdadeira história de sua família que ela não sabia? Sofia, agora em lágrimas, olhou para Clara. A confusão agora substituída pela urgência diária. O que aconteceu? O que você sabe? Clara se virou para ela, a fragilidade se transformando em fúria. Mas a resposta que estava prestes a ouvir mudaria tudo. A sua mãe, ela não é quem você pensa. Há muito mais por trás disso tudo. Sofia disse, a voz tremendo. E enquanto Clara estava dividida entre uma mistura de dor e indignação, a última palavra da mãe ecoava em sua mente. Você é mais especial do que imagina. A adrenalina a invadia. A luta estava apenas começando. Clara sabia que a verdade estava mais perto do que pensava. E a decisão de enfrentá-la poderia mudar não apenas seu futuro, mas o destino de todos ao seu redor. Clara ficou paralisada, olhando para a mulher que clamava seu nome. O desespero estampado em seu rosto a fazia tremer. O que você sabe sobre mim? Quem é você? A tensão na voz dela quase explodia. Sofia a encarava, com olhos brilhantes de preocupação. Ele precisa voltar, Clara. Eles não hesitarão em levá-lo de novo. A urgência nas palavras dela estava clara, mas Clara estava mais preocupada com a sua mãe, que jazia no chão, um mar de sangue começando a se espalhar. Para de falar dela! O que você quer de nós? Clara gritou, sentindo um nó na garganta. A cena parecia surreal. Os homens da gangue se aproximavam rapidamente, e o ambiente fervia com gritos e atitudes desesperadas. Clara, precisamos sair agora! Gritou Sofia, puxando-a de volta. Mas Clara estava hipnotizada. Sua mãe, agora caída, parecia tão vulnerável, tão distante. Não! Ela se jogou ao lado do corpo, tentando entender o que estava acontecendo. O olhar de sua mãe estava nublado, mas havia uma mensagem silenciosa ali. Você precisa saber a verdade. Clara escutou, mas tudo se misturava em sua mente. O que era verdade? O que ela significava? De repente, um barulho forte interrompeu seus pensamentos. Um tiro. O som reverberou pela estação. Clara quase caiu, o coração disparando em seu peito. Sofia a puxava para trás. Os olhos dela fervilhavam de determinação. O perigo está aqui! Vamos? Mas Clara não se movia. Em um impulso, levantou a mão e olhou para onde sua mãe ainda estava. E foi nesse momento que tudo mudou de uma forma chocante. A mãe, com o último suspiro, desencadeou algo. A luz ao redor dela parecia mudar. Uma energia densa fluiu da mulher, em um brilho quase sobrenatural. Não! Sofia gritou, num misto de medo e objeção. O próximo segundo foi um turbilhão. Clara viu a mãe levantar a mão, como se estivesse controlando a situação. Uma onda de força começou a empurrar os atacantes para trás. Os homens da gangue foram lançados como folhas secas no vento, caindo e se espatifando pelo chão. Mas como? Clara não conseguia acreditar no que via. A mãe estava poderosa. Uma verdade que nunca havia considerado se desenrolava diante dela. Clara se sentiu pequena, insignificante, sob essa nova luz. Clara, agora não é hora de hesitar! Sofia a puxou de volta
enquanto os homens tentavam se recompor. Precisamos sair antes que eles voltem. Mas a mente de Clara estava agitada. O que mais estava escondido? O que isso significava? As sombras da estação começaram a se mover, formando uma barreira entre elas e os agressores. Furiosa, Clara olhou para Sofia. Você sabia de tudo isso? Desde o começo? A esperança e o medo tremulavam em sua voz. Sofia hesitou um segundo, o pânico estourando em seus olhos. Não era a intenção dela. Ninguém esperava que isso acontecesse. A sua mãe, portanto, era claro. O que deveria ser um ato de proteção transformou-se em um espetáculo devastador. A mãe, agora em pé, parecia preenchida de uma força mística e antiga. Clara, ouça-me. Eles não estão apenas atrás de João. Estão atrás de você. Sua voz ecoou e um frio percorreu a espinha de Clara. A adrenalina corria enquanto o entendimento começava a se manifestar. Eu sou a chave, mas o que significa isso? O que eles realmente querem? Clara gritou, o caos ao seu redor começando a esmagar seu entendimento. E, de repente, a atmosfera intensificou-se com uma nova presença. No meio da confusão, um homem alto e magro, de olhos penetrantes, surgiu e era mais familiar do que deveria. Ele olhou diretamente para Clara, e a verdade se garantiu ao seu redor. Era o pai dela. Mas como? Eu vim te encontrar, Clara. Sua mãe nunca deveria ter feito isso. Ele disse, e o mundo de Clara desabou. Aquilo era demais. Segredos sobre quem ela realmente era fluíam como um rio revolto, arrastando tudo pela frente. E, em um momento catastrófico, a pergunta se fez presente em sua mente. O que mais tinham escondido dela? E o que realmente faz dela tão especial? Clara ficou paralisada, olhando para o homem que se apresentava como seu pai. A realidade que ela sempre conhecera estava se desfazendo em pedaços. E num instante, uma onda de choque a envolveu. O quê? Você é meu pai? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, irritadas pela incredulidade e medo. O homem, com o olhar intenso, respondeu: Sim, eu sou, e é por isso que você está em perigo. Os homens da gangue avançavam e o tempo parecia correr em câmara lenta. A atmosfera se tornava insuportável. Clara sentia o coração batendo forte no peito, ecoando a confusão e o desespero. Sofia, que estava tão próxima, parecia agora uma estranha. E sua mãe estava caída, quase inconsciente. Você não entende, não é só sobre João. Eles estão atrás de você por causa do quê? Você carrega. O pai dela disse, quase gritando enquanto seus olhos vazavam uma mistura de dor e urgência. O que eu carrego? Clara se sentia perdida. As respostas que sua mente implorava não apareciam. Ela olhou para João, que estava paralisado, com os olhos arregalados, cheio de medo. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas que causavam tanto caos? Antes que qualquer um pudesse responder, um tiro disparou novamente. O som reverberou, causando pânico instantâneo. Clara se virou para ver que um dos homens da gangue havia caído para trás, e a confusão cresceu em um ápice de gritos. Então da Clara girou, e ela lembrou das palavras de sua mãe em seu último suspiro. A verdade é mais sombria do que... Você imagina? No meio do torvelinho, um pedaço de papel voou em sua direção, caindo em seus pés. Era velho, amarelado, e Clara o pegou sem pensar. Olhando além da bagunça,
Seus olhos correram sobre as letras e seu coração parou. Era uma certidão de nascimento. Não, não pode ser. Clara murmurou, lendo e relendo o que dizia. O nome dela, Clara, estava ali, mas tinha um sobrenome diferente. Era algo que nunca tinha ouvido antes. Era o sobrenome da mãe de João. Esse não é meu sobrenome, ela gritou, e todos os olhos se viraram para ela. O pai hesitou, um olhar de pavor cruzando seu rosto. Clara, você não pode saber disso agora. A situação é crítica. Mas Clara estava confusa e ferrida. A verdade que começava a se desenrolar era muito mais do que poderia suportar. Você está dizendo que João e eu, nós somos? A cada palavra que saía de sua boca, um novo peso se instalava em seu coração. O homem que dizia ser seu pai olhou para Clara com um desespero que a fez balançar. Sim, vocês são irmãos, e mais do que isso, vocês têm o poder de mudar tudo. Neste instante, o mundo ao redor parecia ruir. Um grito agudo cortou a confusão. Clara se virou e viu Sofia sendo arrastada para trás, capturada por um dos homens mascarados, seu grito ecoando na estação. Sofia! Clara gritou. Mas o pânico piorou. Tudo parecia um pesadelo sem fim. Não! Precisamos salvá-la! O chamado do pai expunha o frenesi da situação. Mas Clara já não sabia a quem seguir. Sua mãe estava caída. A verdade saindo de uma forma chocante e cruel. E agora sua irmã, a única que poderia entender, desaparecendo no meio dos homens da gangue. O inesperado estava ali diante dela, cada segundo se arrastando enquanto Clara tinha que decidir. Tentar resgatar Sofia ou encarar a verdade devastadora que mudava tudo sobre quem ela era. Enquanto o caos dominava a cena, a única pergunta que permanecia era: o que mais estava escondido entre eles? As respostas estavam se esvaindo, e com a adrenalina correndo, estava claro que a luta estava apenas começando. Clara sentia que tudo era um imã puxando-os para o abismo. O passado se entrelaçava com o presente de uma forma aterrorizante, e ela sabia que as escolhas nunca foram tão vitais. Clara ficou paralisada, olhando para o homem que se apresentava como seu pai. A realidade que ela sempre conhecera estava se desfazendo em pedaços, e numa fração de segundo, uma onda de choque a envolveu. O quê? Você é meu pai? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, misturadas entre a incredulidade e o medo. Com um olhar intenso, respondeu: sim, eu sou! E é por isso que você está em perigo. Os homens da gangue avançavam e o tempo parecia correr em câmera lenta. O ar estava pesado. Clara sentia o coração batendo forte no peito. A atmosfera estava carregada de tensão. Sofia, que estava tão próxima, parecia agora uma estranha. E sua mãe estava caída, quase inconsciente. Você não entende. Não é só sobre João. Eles estão atrás de você por causa do que você carrega. O pai dela falou desesperadamente, quase gritando. O que eu carrego? Se sentia perdida. As respostas que buscava pareciam distantes. Ela olhou para João, paralisado, com os olhos arregalados, transbordando medo. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas que causavam tanto caos? Antes que qualquer um pudesse responder, um tiro disparou novamente. O som reverberou, causando pânico instantâneo. Clara se virou e viu que um dos homens da gangue havia caído, e a confusão cresceu em um ápice de gritos. Então, sem aviso,
Um brilho intenso iluminou o local. Era como se um trovão tivesse rasgado o teto da estação. A luz se intensificou e Clara teve que proteger os olhos. Quando conseguiu recuperar a visão, uma figura conhecida surgiu no centro daquela luminosidade. Era uma mulher com uma aura poderosa e seus olhos brilhavam com uma clareza que Clara nunca tinha visto antes. Mas o que realmente deixou Clara em choque foi perceber que era sua mãe, em forma de energia pura. Não era a mulher que ela conhecia. Era algo muito mais. Mãe! Clara gaguejou, incapaz de entender o que estava acontecendo. A energia pulsou ao redor, criando uma barreira protetora contra os homens que avançavam. O pai dela ficou atônito, como se a visão tamanho arrancasse do mundo real. Fiquei pensando que era um truque da mente, mas não! Era verdade! Clara, você precisa entender. A voz da mãe ecoou, mas não como uma pessoa, e sim como um eco em um grande espaço. Eu não sou quem você pensa que sou. A verdade é que eu sou uma guardiã, e você também é. Uma guardiã? As palavras tremeram na boca de Clara. Cada sílaba igual a uma rocha pesada em seu estômago. O que isso significa? O que você está me escondendo? Os homens da gangue olhavam com incredulidade, confusos, diante da cena mística. E nesse momento, o líder deles, um homem corpulento com um olhar frio, começou a rir. Guardião ou não, isso não mudará. O fato de que vocês estão acabados. Ele começou a se aproximar. Andamento firme, mas a mãe de Clara não hesitou. Saia! Ela gritou, e uma onda poderosa de luz lançou o homem para trás, o fazendo colidir com a parede. Clara e o pai a encararam. A ideia de que sua mãe tinha poder sobre aqueles homens chocava suas mentes. Clara, a verdade é que você e João são mais do que apenas irmãos. Há uma conexão muito mais profunda que não podemos esquecer. O pai respondeu, sua voz cheia de dor e urgência. Vocês têm uma missão a cumprir. A linhagem de vocês é a chave para a nossa sobrevivência. Mas antes que Clara tivesse tempo de digerir tudo isso, a luz do mãe começou a diminuir e seu corpo se transformava lentamente de volta à sua forma física. O tempo está se esgotando. Eles não deveriam ter descoberto a verdade que estava oculta. Ela olhou profundamente nos olhos de Clara. O coração da jovem parou. E é por isso que essa batalha está apenas começando. A última frase ecoou como um eco distante. E então tudo mudou. A figura de sua mãe tremia, como se estivesse prestes a se desvanecer. Clara sentiu um aperto no peito, a sensação de que a verdade e o poder estavam muito além do que ela podia compreender. Os homens da gangue hesitaram, olhando para sua mãe com medo. Mas o que realmente deixou Clara em estado de choque foi a revelação que acompanhou a transformação de sua mãe. No final, enquanto a luz se apagava, um símbolo estava gravado na palma da mão de Clara, em brilho dourado que não estava ali antes. E o que quer que fosse, era um sinal de que a linhagem dela era muito mais antiga e poderosa do que qualquer um havia imaginado. As peças do quebra-cabeça continuavam a se encaixar em sua mente. A conexão com João, a proteção sobre a mãe. Tudo isso parecia mais do que apenas um destino. Era um plano maior. João, o que nós somos? Clara perguntou, mais para si mesma do que para o irmão. E no fundo, algo começou a se agitar. Afinal, o que mais eles estavam escondendo? Essa nova realidade os mudaria para sempre. E com essa nova revelação, Clara sabia que a luta estava apenas começando.
O que ela faria a seguir poderia muito bem decidir o destino deles todos. Clara ficou paralisada, olhando para o homem que se apresentava como seu pai. A realidade que ela sempre conhecera estava se desfazendo em pedaços. O quê? Você é meu pai? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, misturadas entre incredulidade e medo. O homem, com o olhar intenso, respondeu: Sim, eu sou, e é por isso que você está em perigo. Os homens da gangue avançavam. O tempo parecia correr em câmera lenta. O ar estava pesado. Clara sentia o coração batendo forte. Sofia, que estava tão próxima, parecia agora uma estranha. E sua mãe? Sua mãe estava caída, quase inconsciente. Você não entende. Não é só sobre João. Eles estão atrás de você por causa do que você carrega. O pai dela falou desesperadamente, quase gritando. O que eu carrego? Clara se sentia perdida. As respostas que buscava pareciam distantes. Olhou para João, que estava paralisado, com os olhos arregalados, transbordando medo. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas que causavam tanto caos? Antes que qualquer um pudesse responder, um tiro disparou novamente. O som reverberou, causando pânico instantâneo. Clara se virou e viu que um dos homens da gangue havia caído, e a confusão cresceu em um ápice de gritos. E então, sem aviso, um brilho intenso iluminou o local. Era como se um trovão tivesse rasgado o teto da estação. A luz se intensificou e Clara teve que proteger os olhos. Quando conseguiu recuperar a visão, uma figura conhecida surgiu no centro daquela luminosidade. Era uma mulher, com uma aura poderosa, e seus olhos brilhavam com uma clareza que Clara nunca tinha visto antes. Mas o que realmente deixou Clara em choque foi perceber que era sua mãe, em forma de energia pura. Não era a mulher que ela conhecia. Era algo muito mais. Mãe? Clara gaguejou, incapaz de entender o que estava acontecendo. A energia pulsou ao redor, criando uma barreira protetora contra os homens que avançavam. O pai dela ficou atônito, como se a visão da mãe o arrancasse do mundo real. Clara, você precisa entender. A voz da mãe ecoou, mas não como a de uma pessoa, e sim como um eco em um grande espaço. Eu não sou quem você pensa que sou. A verdade é que eu sou uma guardiã, e você também é. Uma guardiã? As palavras tremeram na boca de Clara, cada sílaba como uma rocha pesada em seu estômago. O que isso significa? O que você está me escondendo? Os homens da gangue olhavam com incredulidade, confusos diante da cena mística. E nesse momento, o líder deles, um homem ela gritou, e uma onda poderosa de luz lançou o homem para trás, fazendo-o colidir com a parede. Clara e o pai a encararam. A ideia de que sua mãe tinha poder sobre aqueles homens chocava suas mentes. Clara, a verdade é que você e João são mais do que apenas irmãos. Há uma conexão muito mais profunda que não podemos esquecer. O pai dela respondeu, sua voz cheia de dor e urgência. Vocês têm uma missão a cumprir. A linhagem de vocês é a chave para nossa sobrevivência. Mas antes que Clara tivesse tempo de digerir tudo isso, enquanto a luz da mãe começava a diminuir,
Um símbolo, como se dessem o primeiro passo em um espetáculo sinistro, os homens da gangue começaram a se reagrupar. Clara se viu em estado de choque. Mas em meio ao caos, algo surreal aconteceu. O líder, se recuperando do impacto, começou a murmurar um encantamento baixo. Clara não conseguia ouvir todas as palavras, mas algumas soavam como uma invocação. O cheiro de enxofre surgiu no ar e um burburinho sinistro tomou conta do ambiente. Então, do nada, uma fenda se abriu no chão. Um buraco negro, gelado, se expandindo como se o próprio chão estivesse se rasgando. Clara gritou, o terror a envolvendo. "Rápido! Precisamos sair!" ela exclamou, puxando João e Sofia, mas o pai hesitou, uma expressão de luta desenhada em seu rosto. "Não, Clara, você não pode!" ele começou. Mas era tarde demais. A fenda começou a puxar tudo ao seu redor. A luz da mãe agora se tornava fraca e o símbolo na mão de Clara começou a brilhar intensamente. Quando ela olhou para o pai novamente, percebeu que ele não apenas hesitava. Havia um desespero em seus olhos que nunca havia notado antes. E de repente, Clara percebeu: "Você sabia que isso iria acontecer! Você me trouxe aqui para isso!" Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. "Você fez isso!" O chão abaixo deles parecia gritar. O pai soltou uma risada nervosa, uma expressão de culpa em seu rosto. "Você precisa entender, Clara. Não foi uma escolha. A linhagem que você carrega não é apenas poder, é um fardo. Eles estão atrás de você, porque eu sou o traidor." Um silêncio ensurdecedor tomou conta do local. A revelação queimava como ácido em sua garganta. O que isso significava? Como ele poderia ser capaz de algo tão devastador? O buraco no chão ficou maior, puxando tudo para si. Os gritos de Sofia e João ecoaram, mas tudo o que Clara fazia era olhar para o pai. Seu mundo desmoronando rapidamente. "Não! Você não pode fazer isso!" Mas, enquanto um grito de desespero escapava de seus lábios, as sombras ao redor se tornaram mais intensas. O caos crescia, e a única pergunta que permanecia em sua mente era: qual seria o preço de tudo isso? Clara sentia que a luta estava apenas começando. Clara sentiu seu coração disparar enquanto a fenda se expandia a seus pés, um abismo negro a engolir tudo. "Papai, não! Você está mentindo!" Ela não conseguia acreditar que o homem que havia chamado de pai tinha ouvido qualquer uma de suas verdadeiras histórias. Mas ele apenas balançou a cabeça, a expressão de desespero cravada em seu rosto. "Clara, eu fiz o que tinha que fazer. O poder que vocês têm é uma ameaça para muitos." A voz dele estava trêmula entre a confissão e a súplica. A situação se tornava mais insana a cada segundo. Os homens da gangue hesitavam. O burburinho de pânico misturado a olhares de confusão surgindo entre eles. A luz do poder da mãe de Clara pulsava e ela sentiu que um fragmento da força dela estava dentro de si, queimando como um fogo sagrado. "Vou lutar por João, por mim e por tudo que somos!" ela gritou determinada. E assim, algo dentro dela se acendeu. A energia dourada na palma de sua mão brilhou intensamente, pulsando em resposta.
Clara sentiu a conexão com João e sua mãe, o poder da família buscando liberdade. Venham comigo! Ela exclamou, e sem hesitar, puxou João e Sofia na direção da luz pulsante. A fenda se fechava com a pressão do tempo, mas Clara não parava. Juntos, eles atravessaram o espaço entre o abismo e a luz. Um estrondo ecoou ao redor e tudo ao seu redor estava mudando. As sombras da gangue foram empurradas pela energia, como se a própria estação estivesse protegendo-os. Você não pode escapar! O líder da gangue gritou, mas sua voz foi abafada por um eco poderoso que explodiu a estrutura em volta. Clara virou-se para o pai, que ainda hesitava, os olhos cheios de dúvidas e medos. Pelo menos salve a você mesmo! Ela gritou. Ele finalmente fez a escolha. Largou a culpa e avançou em direção à energia. A conexão entre eles se formando uma nova realidade. Um novo começo. Naquele momento, tudo fez sentido. Clara e João se viraram um para o outro, sabendo que a família não se definia apenas pelo sangue, mas pelas escolhas que faziam, lutando unidos contra o mal. E a luz finalmente os engoliu, levando todos a um novo lugar, longe das garras da gangue. Quando a luz se dissipou, Clara encontrou-se em um campo aberto, a estação desaparecendo atrás de si. Estamos seguros? João perguntou, seus olhos cheios de esperança e temor. Ela olhou para o céu e sorriu, sentindo a presença de sua mãe, como uma brisa quente no rosto. Sim, estamos. Mas a verdade permanecia. A gangue não desistiria. Clara sabia que os segredos da linhagem ainda estavam à espreita, e a luta estava apenas começando. E em um instante, enquanto olhava para o irmão e a irmã, uma nova determinação floresceu dentro dela. O que haviam feito não era apenas uma vitória, era o primeiro passo de uma jornada épica. Clara fez uma promessa a si mesma. Ela descobriria toda a verdade. Não importava o que custasse. Com a luz da manhã brilhando sobre eles, uma nova esperança começou a surgir. Mas a sombra do que estava por vir pairava no ar. Agora você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é fundamental para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Contamos com vocês!